A primeira pergunta foi da Lucélia. E a Lucélia me perguntou, ela pediu para eu falar a respeito das 5 fases de luto dentro do contexto da filha, do filho de mãe narcisista. E de fato a gente passa por essas fases e às vezes a gente volta a alguma delas anos depois, porque é bom sempre lembrar que esse processo não é linear, pode ser entendido como cíclico, ou seja, você rotineiramente volta para as mesmas questões e às vezes você tem um bolsão de dor relacionado àquela área. Então, às vezes, você tá super bem, mas aí você percebe uma tristeza, sei lá, uma tristeza porque você criança, aquela criança cheia de luz, maravilhosa, não pôde ser realmente protegida e amada do jeito que ela merecia. E às vezes você precisa chorar, né? Você precisa processar aquele momentinho de tristeza, aquele bolsão de dor. Beleza, ele se ameniza e você continua aí com o seu dia. Então, tudo bem, meu amor? Bem-vinda. Então, é importante nem se perdoar, mas sim também sempre se perdoar por essas recaídas, que na verdade não é recaída, é assim mesmo. O processo é esse. Então, a gente revisita cada uma das etapas de luto, ok? Então, vamos ver algumas das etapas e como que elas se manifestam. Algumas formas que elas se manifestam. Tem uma gatinha desmaiada de calor. Então, temos a fase da negociação, né? Andréa, tudo bem, meu amor? Tudo bem, Mara, meu amor? Então, a fase da negociação. O que é essa tal dessa fase da negociação? Quando você não está querendo realmente aceitar a difícil realidade de que sua mãe narcisista e às vezes o seu pai narcisista, sociopata ou facilitador, que são os 3 perfis dominantes, né, codependentes, que vão ter um relacionamento a longo prazo com uma narcisista, aceitar que eles realmente não têm estrutura psíquica para amar você da forma que seria saudável e sustentável para você. É muita emoção de muitos anos. Então, a gente vai para tentar resgatar um pouco de controle nesse momento super turbulento de descobrir que você é filha de narcisista, de pai narcisista ou facilitador. A gente faz algumas coisas psicologicamente para tentar se manter no controle. A negociação é uma forma da gente tentar angariar um pouquinho de poder, propondo algumas propostas assim para a vida, né, para os nossos pais, para nossa mãe, para tentar ver se de repente não rola fazer assim assado. Por exemplo, você tenta ser extra carinhosa com a sua mãe, com seus pais. Você pensa, não. Agora que eu entendo, certamente uma dose extra de amor vai resolver. E não resolve. Gente, eu estou toda borrada agora que eu percebi. Pronto. Outra coisa, você pensa, certamente se eu mostrar uns vídeos para meus pais, eles vão entender, querer dialogar. Você mostra e você, ou a resposta é uma distorção daquela informação, ó, sua mãe pode falar que não, você é narcisista. Ou então ela pode falar, não, mas o narcisismo também é uma coisa positiva e, tipo, ignorar totalmente os traços que causam turbulência, né, na vida da narcisista e das pessoas que estão na vida da narcisista. E, então tem uma distorção da realidade, eles reescrevem a história para não aceitar aquele fato, não entrar na questão, né? Ou você é a filha ingrata, enfim. Então você percebe que não adianta explicar para eles, mas você vai negociando. Aí você faz o que eu chamo de tira-teima. Tira-teima é tipo uma última tentativa que você está se dando, porque você está quase esgotada, para ter certeza que o negócio não é sustentável. Aí às vezes é um grande gesto, você
dá um presente, ou você decide ser extra presente, ouvir mais, ou sei lá, fazer mais as vontades. Você pensa, e se eu melhorar, ou se eu fizer uma grande coisa assim, vai melhorar a relação. E mesmo dando esses grandes presentes, esses grandes investidas de energia, às vezes volta na sua cara, ou então não surte nenhum efeito. Tudo na fase da negociação. Ou então você tenta manter, você passa um período testando diferentes níveis de contato, tanto no quesito do contato psicológico, né? Ou seja, o quanto você permite que eles entrem nos seus pensamentos, também quer dizer o quanto você passa pensando sobre o que eles querem para você, o que eles diriam de você, em vez de se perguntar, não, peraí, o que eu quero de mim? Então, o quanto que as vozes da sua mãe, do seu pai facilitador, estão ocupando o seu espaço mental em vez das suas vozes. Então, você ainda fica convidando essas vozes para dentro, né? E você ainda fica negociando, vendo qual é que é o nível de contato que é sustentável para você. Mas todo o tempo você se sente drenada, sente que aquilo não está evoluindo e você tem receio sempre do momento do contato e às vezes acompanhado por todas as outras respostas, né, fisiológicas de, pô, não quero, não tô afim de ver a pessoa ou as pessoas ou estar nessa situação porque me drena, não tem nada de positivo, por mais que eu busque. E aí você faz isso para tentar provar para si mesmo que não, tudo bem, tá tudo normal, eu ainda tenho uma família e tal. Também para provar para sua mãe que tá tudo bem e para os outros que tá tudo bem. Tudo na fase da negociação. Ou você vai minimizando, que é um mecanismo de defesa psicológico, que é falar que é menos grave do que realmente é. Não tem problema, tudo bem. Minha mãe tem esses traços aí, mas de boa. Oi, Amabile. Tudo bem? E aí você vai fingindo que não é tão horrível e sugador da sua energia vital ter um relacionamento com a sua mãe, com algumas pessoas da sua família, né? E aí também tem, olha só que interessante, tem o falar o tempo inteiro sobre isso. Agora, quando a gente descobre a palavra narcisismo e a gente começa a entender como o transtorno funciona, isso é importante porque com essa informação a gente finalmente consegue se convencer, observar de fato e aceitar que a gente não vai receber aquele amor que a gente quer e vai receber de outras pessoas, em outros relacionamentos, não é? Mas não da mãe, às vezes não do nosso pai, né? Muitas vezes não do nosso pai. Então, no início, devido a também toda a distorção da realidade que filho de narcisista mantém para existir na situação, minimizando, fingindo que está tudo bem, se protegendo e tal, quando a gente descobre a palavra, a gente precisa falar muito. Então, a gente tem uma verborragia, né? A gente precisa, por isso que tem um grupo, porque você precisa 24 horas por dia ir processando as memórias que vêm, os gatilhos, você vê toda a sua vida novamente, porém com outros olhos agora, e as coisas vão fazendo sentido, porque no fundo você sempre sentiu que tinha uma coisa esquisita, não é? Então é normal você falar como um processo de entender, mas também a intelectualização, a necessidade de pensar constantemente é uma forma também de não sentir a imensidão de todas aquelas emoções, sabe? A solidão de anos, a sensação de que, putz, cara, não tinha lá os pais para te amar. Eles são crianças, você olha para eles, às vezes tem dependência química, de tantas formas eles são feridos e infantilizados, sabe? Não conseguem proteger você, ou tomam o lado da narcisista. Então, todas essas coisas, emoções de dor, de vários tipos de luto, realmente são muita coisa para processar. Então, falar o tempo inteiro ainda tem a ver com essa negociação aí, que isso aí ainda ocupa um espaço grande do nosso psicológico e ainda tem muitas emoções a serem processadas. E aí a gente também tem a fase da depressão.
E aí, nessa fase aqui, aí você sente, você começa de fato sentir, às vezes vem como memória, porque a gente de fato esquece, o ser humano esquece dos detalhes exatos das memórias dele. Ele inventa coisa, ele pinta coisa lá dentro que não aconteceu de fato, mas o que fica preservado é a experiência emocional dos períodos da vida da pessoa, se ela tem acesso à memória, né? Que às vezes a gente bloqueia anos inteiros da nossa vida. E aí você pode ter uns flashbacks da solidão, ou da tristeza do abandono, né? Da sensação de ser órfão no mundo. Nessa fase de depressão você pode se sentir sem chão, ou como se tudo do seu mundo fosse jogado para cima, você tivesse tudo flutuando, tudo sem norte e sul, não sabendo mais o que faz parte do seu mundo, o que não faz, ou se sentindo em fragmentos, né? Ou às vezes sem personalidade, sem saber o que você é, o que aconteceu, perdida. Normal. E aí, nesse período, você de fato começa a passar por um luto de várias coisas. O que é luto? É a necessidade de chorar a triste realidade de algo que não vai existir mais. Existia de um certo jeito, nem que distorcido, né? Ou nunca existiu, mas você tinha um apego psicológico que existisse. Então, esse apego criou, porque é uma necessidade de uma criança, por exemplo, ter o amor dos pais. Então, você se apega a essa necessidade e você tem essa expectativa que esse amor seja recebido. E um dos lutos é um luto pelo amor que você nunca recebeu normalmente, como crianças em famílias funcionais. Todos os pais cometem seus erros, né? Mas em famílias funcionais é outro ambiente, por causa da disponibilidade emocional dos pais com relação aos filhos. Então você passa por um luto pelo amor que você nunca teve, nunca vai ter na infância. Nunca vai ter esse amor, né? Então você pode chorar mesmo. Eu lembro, eu já chorei muito quando eu percebi, conseguindo sentir a presença da minha criança interior, como ela é linda, cheia de luz, como ela é maravilhosa. E ter contato com os meus sobrinhos me relembra essa energia infantil e como a gente é lindo, sabe, como criança, e totalmente sem culpa, totalmente sem culpa. E como teria sido ótimo se essa criancinha tivesse recebido algumas coisas. Aí você chora. Mas beleza. Então tem vários tipos de luto. O luto pelo que você nunca vai ter, né? Que é aquela pergunta de, pô, cara, mas por que eles não mudam hoje? Tá, passou, mas por que não dá pra gente ir reparando hoje? Aí você passa por um luto que não, aí você lembra o que é o transtorno de personalidade, que a pessoa não vai mudar, bem provavelmente, né? Que quanto mais cedo você aceitar isso, melhor, mais libertador para você, né? Então, o luto, isso aqui é muito comum para pessoas mais velhas que descobrem o narcisismo mais tarde na vida. O luto pelo tempo perdido. Uma sensação de como que eu me permiti durante tantos anos ser tratada assim, fazer isso comigo mesma e permanecer nessa situação. E chorar por aqueles anos que passaram e você descobriu com 50 anos, 60 anos, e é isso, né? E agora você tem uma oportunidade, porque é agora que chegou para você, e a sua história é a sua história, não é? O luto pelo sonho fantasioso de quem a gente queria que eles fossem. Sabe, os pais que os meus amigos têm, que os meus amigos tiveram, que eu vejo ali, deixa morrer o sonho, beleza, não é isso. Ok, me estruturo a minha fonte de amor, né, de luz, deles para mim, eu pego isso e me dou, de mim para mim mesma. Já não vou esperar mais daqui, retiro essa expectativa e, opa, é de mim para mim mesma. E vou me treinando nesse sentido. O luto pela família que você desejava, a experiência de família, sabe? De pessoas convivendo de uma forma normal,
de uma forma que você sente carinho entre elas, mesmo que elas briguem e tal, você sente compromisso tão grande em preservar a bondade da energia dentro do lar, das relações. Você vê que existe uma priorização natural das pessoas que mais precisam, das crianças, dos idosos, das pessoas que mais precisam de energia. Essas experiências em família onde os irmãos podem ter intimidade e eles não precisam competir, onde está todo mundo sendo ativamente colocado juntinho e não ativamente separado. Então, chorar pela família que não é assim que você vai ter, às vezes, não na sua família, né? Mas você vai e cria a sua família. E aí, o importante entender, o que eu gostaria que ficasse claro aqui, nesses lutos, a gente chora por todas essas coisas, mas existe algo que é o conceito do que eu chamo de relacionamento sagrado. O relacionamento sagrado são relacionamentos atuais, onde você pode ser você mesma, você sente energia amorosa, de apoio, de proteção, de carinho, de preocupação da pessoa de uma forma espontânea, né? Você se sente empoderada ao lado dela. Então, são as pessoas que você escolhe no seu hoje e não só criando uma experiência maravilhosa, deliciosa de laço afetivo hoje e no futuro, mas também de ir reparando essa experiência ruim, né, do passado. Então você pode reparar aquilo que você não recebeu hoje, ativamente escolhendo pessoas com as quais você possa gerar esse espaço sagrado para remendar ativamente laços, sabe? E fazer isso conscientemente, falando, eu tô criando um laço e é sagrado. Escolha as pessoas certas para fazer parte do seu espaço sagrado, para que você não repita os abusos contra você mesma, não é? Então, tem o luto, mas tem a solução. E aí a gente também... Essas fases, elas não acontecem necessariamente numa ordem específica, tá? Elas revezam entre si e às vezes a gente acha que já passou por uma fase e aí anos depois volta a ter um pensamento, de repente dá pra, né, minha mãe, só um pouquinho, a gente pode tentar, aí você lembra, não, tudo bem. Não vou ter aquele relacionamento, né? Também tem a fase da negação. E a fase da negação aí bem no início, né, onde você suspeita que tem algo super errado, você suspeita, mas aí você tá sofrendo é difícil você aceitar essa suspeita, porque você lembra tantas coisas boas, né, muitas de nós lembramos muitas coisas boas, e aí é difícil fazer sentido disso, o mundo te falando, não, teus pais te amam incondicionalmente, deve ser verdade, né, e aí você também tem lembranças de coisas boas, mas quando você está um passo para trás e vê a situação de uma forma fria, ela é danosa, tóxica e não sustentável. Então, tipo, não faz sentido você ter isso na sua vida, né? Mas na fase da negação, você ainda fica confusa. Não, será que eles não podem melhorar? Aí você pensa, não, dá para melhorar, dá para conversar. Eu vou mostrar um vídeo da Tariana para eles. Não, mas será que são narcisista mesmo? Narcisista, narcisista é um negócio meio que permanente. Eu não sei se é isso. Ou será que eu sou má filha, né? A culpa, eu devo estar exagerando, minha mãe deve ter razão. Então, normal, a dissonância cognitiva. Você não aceita ainda as suas emoções, as suas sensações fisiológicas, sensações pesadas, gritantes, que estão lá falando, tem coisa errada, tem coisa errada, tem coisa errada. Porque aqui você ainda não sabe se ouvir e se levar a sério, né? E também tem a fase da... Gente, tão gostosa. Oh, meu Deus do céu. Vocês têm bichinhos? Ou vocês têm alergias? Vocês têm cachorrinhos, miau-miaus em casa? A gente também tem a fase da raiva. Essa fase da raiva. Essa fase da raiva
pode ser uma verdadeira fúria. E para muitas de nós que igualamos raiva com uma emoção tabu, seja porque você tinha medo de expressar a sua raiva e receber uma punição da sua mãe, então você simplesmente decidiu que não sentia raiva, né? Ou numa tentativa de sempre agradar, sempre receber um tratamento um pouco melhor dentro de um ambiente realmente instável, onde você não entendia as oscilações do humor da sua mãe, às vezes. A raiva, ela pode se manifestar como uma verdadeira fúria, porque ela tá lá, ela precisa ser expressa, processada, e você não deu vazão para isso, né? Então, entrar em contato com essa raiva realmente pode ser avassalador. Pode ser que você tenha mais ou menos raiva, né? E às vezes pode ser que você ache que não tem raiva, mas é porque você não chegou num ponto do seu processo onde o seu psicológico julgou que você estivesse pronta para entrar em contato com essa dor. Para mim foi assim, eu demorei muito tempo para reconhecer que eu tinha raiva e para conseguir expressar essa raiva e conseguir no dia a dia identificar o que eu estava sentindo raiva momento a momento, porque simplesmente era tão tabu que eu não me permitia lidar com aquilo. E aí essa raiva, ela, como as outras fases, ela pode ir e voltar, tá? Então, você pode, e ela pode ir se manifestando de formas diferentes, mais como fúria, ou mais como, pô, meu, por que vocês não puderam fazer diferente, cara? Que raiva, meu. Uma irritação, sabe? Então ela pode ir ficando mais leve, e ela vai e volta, né? Raiva de, por que você não quer me amar hoje? Melhorar e ser mãe hoje? E vai e volta. E também a raiva às vezes se volta contra a gente mesmo e vira culpa. É uma raiva da gente se ficar naquela situação, a raiva da gente não conseguir se proteger e aquilo vira uma sensação pesada de culpa também. Então, meus amores, vou continuando aqui. Mas me falem se surgiu algum insight, se vocês identificaram algum paralelo entre o que eu falei e o seu processo de luto, ou se você tem alguma pergunta para aproveitar antes do término da live, tá? E aí a gente tem também a fase da aceitação. E a fase da aceitação não significa que você deixa de sentir as outras coisas. Significa que agora você consegue funcionar, né? Porque essas coisas podem existir dentro de você de uma forma funcional e de uma forma que realmente te tira o foco e te tira as emoções. E você começa a aceitar realmente que você vai ter que criar uma vida sem essa expectativa de pai e mãe, ou de mãe e pai, ou de mãe, enfim, não sei, às vezes de irmãos e tios e tias, de primos, que não compreendam, uma vida que não compreenda essas pessoas da forma tradicional. Então você vai aceitando de fato, né? E aí, depois que você vai testando lá o nível de contato psíquico e real que você quer ter com a sua mãe, quando você chega na fase da aceitação, você banca o nível de contato que você quer. Então não tem mais. Não tem mais ela, não, mas ela vai aparecer na minha casa. Ela vai aparecer na minha casa, mas ela vai embora. Com respeito, carinho, mas limite. Então você banca o limite. Você banca o não contato, o contato reduzido, né? E você usa essa energia, que é sempre bom lembrar que quando a gente está numa situação que é insustentável para o nosso eu real, e a gente identifica isso através das sensações pesadas que a gente sente, a gente precisa fazer uma série de distorções da realidade para tentar sobreviver dentro daquela situação. E quando você distorce a realidade, isso exige energia. Então, na fase da aceitação, você pega essa energia que você estava usando para distorcer o seu jeito de enxergar os seus pais, sua mãe, aqui, né,
não tivesse que aceitar, e você usa para criar a vida que você quer. Porque às vezes você chega nessa fase e você não faz a menor ideia qual é a vida que você quer. E aí você tem que passar por um processo, por uma jornada sua aí, você tem que nascer. Você tem que nascer, formar um eu onde você possa ser você, né? Muitas vezes longe, sim, da sua mãe, dos seus pais, dos seus familiares. Ou da parte da família que não dá. Porque às vezes tem uma parte que dá sim. Que você consegue formar com ela os relacionamentos sagrados. E aí, a esperança da descoberta louca que, apesar de tudo que você passou, você pode, sim, hoje criar uma vida sua, de acordo com os seus padrões. E saiba que a gente nunca consegue mensurar corretamente as bênçãos e os frutos que a gente vai receber se a gente fizer o esforço hoje. Porque não é verdade que hoje a minha mente ainda é pequenininha em comparação a como ela vai ser no dia que eu tiver feito o trabalho para receber os meus frutos. Lá eu vou ter trabalhado algumas habilidades e minha mente vai estar maior. Então eu não consigo, com minha mente pequena, projetar corretamente o que eu vou estar gerando quando a minha mente já estiver desenvolvida. Então, essa esperança de que, peraí, eu achava que era insuperável, mas na verdade eu não tenho noção do meu potencial e do que eu tenho capacidade de criar na minha vida. Realmente é ilimitado. É uma sensação muito louca você ter a sua vida para você, sabe? E conseguir fazer dela o que você quiser, como uma artista. Você pinta aqui, pinta ali, pinta assado, vai mudando de acordo com o que você quer. É uma delícia. Aí é claro, né, que você desenvolve um real superpoder. Um superpoder de ignorar a opinião dos outros. Porque quando você consegue bancar o seu eu perante a sua mãe narcisista, você não tá nem aí para a opinião do mundo, ou pelo menos diminui radicalmente, se torna muito mais administrável. Porque é uma situação tão louca você falar não para a mãe tóxica que existe dentro da sua cabeça e para sua mãe física, que quando você desenvolve esse músculo, né, você se torna um ninja. Um ninja, mais do que pessoas que não tiveram mães narcisistas, inclusive. Você consegue bancar o seu eu até mais do que algumas pessoas, até que vieram de ambientes mais funcionais, né? Porque a sociedade poda muita coisa. Então, todo mundo tem isso de não conseguir ser 100% você, até um certo ponto. E também na fase da aceitação, você tem consciência dos seus traços narcisistas, porque tem um momento aí que a gente polariza muito a situação e é as mães narcisistas contra as filhas narcisistas, né? Como se fosse uma história em quadrinhos com vilão e tal, e não é, né? São pessoas feridas que têm direito como indivíduo de decidir o que elas querem ou não querem investir uma na vida da outra, de acordo com o que faz sentido para si. Então, quando a gente tá nessa fase de nós contra elas, que isso é muito poder dado para uma pessoa ferida, tá? É falar, nossa, ela é tão poderosa que ela me destruiu para sempre. Não, eu sei como é que é devastador, mas ela não destruiu você para sempre, ela não tem esse poder, tá? E também você consegue confessar que não é tão nós contra elas assim, porque você tem vários traços narcisistas, né? Ou borderline. Você tem, às vezes, a dependência química, você tem a necessidade de culpar o outro, você tem o senso de merecimento, que é o outro me deve, o outro tem que fazer isso para mim. Você tem a sensação de que eu sou ferida, o outro tem que lidar, ou você tem a incapacidade social de se sentir normal perante outras pessoas, ou você tem que colocar eles para baixo, eles são todos idiotas, imbecis, inferiores a mim, ou eles estão para cima, ai, por que eu não sou como eles, não sei o quê. Né? Então nós temos esses traços, não é tão preto e branco assim, né? Então, na fase da aceitação, você consegue ter consciência dos seus traços e ir
conscientemente trabalhando pro resto da sua vida. E aí, também na fase da aceitação, você consegue entender o narcisismo, né? Entender de fato como é que é o que é a ideia deles de amor, que tem a ver com obediência e com existir de acordo com o padrão deles, né, delas. E você consegue se lembrar de forma muito centrada, momento a momento, quando parte da sua criança ferida quer ir lá e tentar ver se dessa vez consegue um pouquinho de amor, você lembra para ela, vem cá, criancinha, não é assim que funciona, lembra, porque blá, 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 o narcisista não vai mudar, você está fazendo a mesma coisa de pedir para a pessoa lá e preencher seu copo, e ela não pode preencher seu copo, você sabe que o ato correto é descobrir como você vai preencher o seu copo naquela situação, e em todas as situações. Isso vai reprogramar isso daí. Vamos